Oi, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. É muito bom mais uma vez estarmos aqui para conversar a respeito da palavra de Deus. Deixa eu começar com uma pergunta hoje. Já aconteceu de você não reconhecer um conhecido? Tá na rua e de repente você encontra alguém que vai te cumprimentar, é lógico, mas você não consegue reconhecer quem é essa pessoa. E para que você consiga lembrar quem é leva um tempo, a Bíblia traz algo semelhante a isso. Vamos ver hoje o relato de dois homens que não reconheceram alguém muito importante na vida deles. A minha Bíblia já está aqui aberta. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Vamos agora para o verso 25. Ele lhe disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha que relato interessante, não é mesmo? Os discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús. Esses dois homens, eles eram discípulos de Jesus. A Bíblia só relata que desses dois, um deles se chamava Cleopas. E eles estavam indo pelo caminho ali, entristecidos com tudo o que havia acontecido. E de repente o próprio Jesus se achega ao lado deles e começa a caminhar junto com eles. E Jesus chega para eles e pergunta: O que vocês estão conversando no caminho agora? E eles olham para Jesus: Mas por acaso será que você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? E aí Jesus pergunta: Que coisas? E o intervalo que a gente deu do 13 até do 21 até o 24, os discípulos, eles começam a explicar que Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, que Maria Madalena e outras mulheres o avistaram, que foram até os discípulos, contaram que ele estava vivo, mas eles não acreditaram. Eles fizeram um resumo para Jesus do que tinha acontecido, sendo que a Bíblia relata que eles não conseguiram reconhecer a Jesus. Parece algo difícil de acreditar, né? Eles estavam ali do lado de Jesus, pertinho dele, mas eles não conseguiram. O
finalzinho do verso 16, diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O que será que impediu os olhos daqueles discípulos de reconhecer que Jesus, o seu mestre, estavam ali? Um pouquinho antes, a Bíblia diz que eles estavam entristecidos. Talvez tenha sido a tristeza que impediu eles de enxergar que o próprio Jesus estava ali. A distração do caminho. E quantas vezes eu e você acabamos nos distraindo e não nos damos conta que no momento difícil, no momento de tristeza, Jesus está ali do nosso lado, não é mesmo? Essa história é muito rica e nos traz grandes ensinamentos. Esse foi o primeiro deles. Outro ponto interessante é que Jesus ele esperou ser reconhecido na vida daqueles dois. Jesus ele não é invasor. Ele espera que a gente ofereça a ele uma chance de entrar nas nossas vidas. Foi por isso que ele seguiu ali o caminho, ouvindo e esperando que aqueles dois reconhecessem a Jesus. Outro ponto interessante é quando chega ali no verso 28, onde já vai ficando escuro, né? E Jesus ele faz como se fosse a passar adiante para ver qual seria a reação daqueles discípulos. E eles insistiram: não fica, tá ficando escuro. Entra aqui e fica com a gente, depois você segue o seu caminho quando estiver mais claro. E Jesus ali ele fica. Jesus ele ali assume a sua autoridade, né, de mestre. Ele senta ali na mesa com eles, ele toma o pão, a Bíblia diz assim, tomou o pão, né, dá graças a Deus e partiu ali e dividiu entre eles o pão. Eles eram discípulos de Jesus, aquela cena para eles era familiar. E ali, no verso 31, diz que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Naquele momento ali que a ficha deles caiu de que era Jesus que estava ali com eles. Só que você prestou atenção no que acontece em seguida? Quando abre os olhos deles, Jesus desaparece da vista. Eles poderiam ter se alegrado durante todo o caminho na presença do seu mestre. Eles poderiam ter deixado embora a tristeza e a dor que corrompia o coração deles. Mas eles não reconheceram o seu mestre de amor ali do lado deles. E quando a ficha veio a cair, já era tarde demais. Já não dava tempo nem sequer de dar um abraço em Jesus, porque foi algo muito rápido. Outro trecho importante é quando eles dois ali reconhecem que é Jesus, né? E eles perguntam um ao outro ali: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Olha só, o coração deles estava queimando, estava ardendo. Se o coração tivesse boca, com certeza ele estaria gritando para aqueles dois discípulos que era Jesus quem estava ali do lado deles. E quantas vezes o nosso coração não grita, nos dizendo que Jesus está ao nosso lado, que ele só precisa de uma oportunidade, ele só precisa que a gente aceite a ele como o único Senhor e Salvador para transformar as nossas vidas, para tirar toda a tristeza e toda a dor que existe no nosso coração. Nós estamos passando por momentos difíceis, é bem verdade. Mas nós não precisamos nos apegar a estes momentos, porque senão tudo fica mais difícil. O que a gente tem que fazer é olhar para Cristo, porque Ele está do nosso lado. Às vezes Ele está à nossa frente, só esperando uma oportunidade. E não fazer como aqueles discípulos que quando vieram a perceber que era Jesus, já era tarde demais. Já não dava mais tempo de expressar ali a sua alegria. Mas eles tiveram ali a certeza de que era o seu mestre, né? Lembraram do que Jesus tinha dito para eles, de que morreria e ressuscitaria. Mas já era tarde. Será que vai acontecer o mesmo comigo e com você? Será que nós vamos deixar para reconhecer Jesus em nossas vidas e aceitá-lo como Senhor e Salvador quando for tarde demais? Hoje Jesus nos chama para refletir, para abrir os olhos, para deixar de lado tudo aquilo que anda nos distraindo e nos impede de enxergá-lo. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você ama. Curta, compartilhe a nossa página Trago Verdades e vamos pregar o Evangelho para poder abrir os olhos daqueles que não estão conseguindo reconhecer a Jesus. Pense nisso, reflita.
Jesus ainda está te dando tempo de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Fica bem, até a próxima.